caríssimos estudantes, a mais uma aula no nosso querido aprofundamento, né? Esse momento que aqui a gente se torna cientista, né? E discute aí diversos assuntos juntos, porque, né? Estamos aqui justamente para isso. Pra gente começar a nossa aula, né? Então a gente já vai aí... O norte, aonde estamos? Quem sou eu? Da onde viemos, não é mesmo? Então vai aparecer aí na tela para vocês. Estamos aí no nosso aprofundamento, a cultura do solo do campo à cidade, na unidade curricular o indivíduo e o ambiente, e o componente são os aspectos socioculturais da alimentação. A gente está na atividade 3, introdução 1. E aqui, né, temos sempre o resumo do componente, as nossas habilidades dos eixos estruturantes, que é a investigação científica e processos criativos, e as habilidades específicas, né, das ciências humanas e sociais aplicadas. E aí, a gente vai começar, então, a nossa aula. Como a gente falou, estamos ali na atividade número 3, consequentemente, né, na atividade 1, né, na introdução 1, isso significa que estamos na nossa primeira aula dessa atividade. E para spoilers, momento de spoilers sobre o resto das nossas aulas, é que justamente nós iremos falar nesse momento sobre identidade, né? Mas aí você vai falar, mas a gente já falou de identidade, Fabiana, pelo amor de Deus, você tá no lugar errado. Não, a gente falou sobre a nossa identidade, a maneira com que a gente se percebe. E agora a gente vai, né, se aprofundar um pouco mais na identidade nacional, que é a identidade que nós compartilhamos, né, enquanto uma sociedade ou um grupo aí que justamente compartilha não só essa identidade, mas todos os aspectos que vêm dessa identidade, como, por exemplo, a língua, né? Mas pra gente começar, a gente justamente, se vai falar de identidade nacional dentro do nosso componente, a gente vai começar pensando pelo aspecto da alimentação, justamente. Quando a gente pensa em comer, você vai falar assim, comer, todo mundo come, todo mundo precisa comer. E isso é um fato, todos nós precisamos comer, sejamos nós seres humanos ou animais, né? A gente precisa comer para se manter vivo, então a gente não tem muita escolha em relação a se alimentar. Porém, o fato é que, quando a gente pensa na cultura, lembra que a gente falou que a cultura é uma teia de significados, né? E significados que nós damos a essas coisas. Nós, eu, você... Não, nós enquanto sociedade. E os alimentos, além de ter esse aspecto biológico, né, nutritivo, enfim, que aí vocês estão vendo maravilhosamente com a Pri, a gente também tem que pensar que os alimentos, eles também têm um valor cultural muito grande. Um exemplo bem básico que a gente pode pensar sobre isso é que se a gente pensar numa cultura, né, num outro país, pensar num outro país. Muitas vezes a gente consegue, por exemplo, saber quais são os alimentos que fazem a gente se lembrar daquele país. Então, por exemplo, hambúrguer, Estados Unidos, né? Ou coisas fritas, que americanos gostam de fritar tudo, eles têm festivais de fritura. Quando a gente pensa, por exemplo, em massas, macarrão, pizza, Itália. Quando a gente pensa em goulash, estrogonofe, Rússia. Quando a gente pensa, por exemplo, em salsichões, pensamos em Alemanha. Então, quando a gente começa a entender o que a alimentação, ela tem um peso cultural muito grande, porque assim, pode ser que você, se eu te fizer perguntas geográficas sobre a Alemanha, talvez você não saiba me responder. E aí eu vou até te falar que talvez nem eu mesma saiba te responder, né? Se a gente for pensar em, por exemplo, quais são as religiões majoritárias nesses lugares? Pode ser que muitos de nós não saibam responder. E isso eu me incluo nesse pacote aí. Alguns aspectos, a gente sabe que eles existem, né? Todo mundo, a gente fala sobre, por exemplo, sempre sai aquelas pesquisas, nesse país a gente tem um número maior de pessoas dessa religião. Ou, nós temos uma língua oficial nesse país, mas, por exemplo, eles têm diversos dialetos, que é o caso, por exemplo, da China, que você tem um idioma, mas existem aí uma diversidade muito grande de dialetos. A gente pode pensar, por exemplo, na Suíça. A gente sabe que na Suíça, cada lugar, você tem ali mais de uma língua. Ou o Canadá, que você tem ali o inglês e o francês. Mas essas informações, muitas vezes a gente esquece pelo desuso, né? São informações importantes? Sim, conhecimento, né? Ter essas informações são sempre muito importantes. Mas são coisas que às vezes passam desapercebido numa pergunta assim, tipo, sei lá, show de perguntas da TV que dá aquela deletada leve, né? Aquela tela azul. Mas quando a gente fala sobre alimento, pra gente fica muito mais claro e mais fácil de exemplificar. Quando a gente fala, por exemplo, Japão, sushi.
Quando a gente pensa em Estados Unidos, hambúrguer. A gente pensa em México, pimenta. E aí a gente não precisa nem ir muito longe. Se a gente pensar no próprio Brasil, muitas vezes a gente relaciona, né, alimentos a certas regiões. Rio Grande do Sul, chimarrão. Chimarrão, vamos entrar na alimentação porque chimarrão é uma bebida. Então, Rio Grande do Sul, chimarrão, churrasco, aqueles que você... churrasco de chão, né, que é o do espeto no chão. Quando você pensa, por exemplo, no Centro-Oeste, tem vários lugares no Centro-Oeste, por exemplo, toma um tereré, que é uma variação do chimarrão, só que é uma variação gelada. Eu posso estar cometendo um crime aqui, mas pelo que eu me lembre, em alguns lugares eles colocam, por exemplo, açúcar no tereré. Tereré, depende da região, eu sei que é uma pronúncia diferente. E no chimarrão já não se pode colocar açúcar. Quando você pensa em São Paulo, por exemplo, eu penso em São Paulo de vários aspectos. Eu penso muito em café, porque onde quer que eu vá em São Paulo tem café, né? Mas a gente pode pensar na própria pizza, porque devido à imigração italiana, a gente absorveu muitos desses aspectos culturais. Se a gente pensa em Minas, queijo, leite, queijo, pão de queijo, né? Então, esses aspectos alimentares, né? Bahia, a Bahia, assim, eu até coloco uma parte, assim, do Nordeste, que, por exemplo, café é uma coisa que a gente pensa no Sudeste, café. No Sul, chimarrão, churrasco. A gente pensa no Nordeste, muitas vezes a gente associa comidas mais temperadas, né? Com temperos mais quentes, né? Quentes, assim, por exemplo, pimenta ou dendê, enfim. Que você pensa na Bahia, acarajé. Você pensa na Amazônia, peixe, comida indígena, mas principalmente peixes. Então, quando a gente começa a entender que a alimentação, ela é um traço cultural muito importante e que ela tem uma representatividade simbólica, então ela simboliza muitas coisas, a gente começa a entender o quanto a gente falar da cultura como cultura são só hábitos. Todos esses aspectos são muito particulares e são muito específicos de cada lugar. Então a gente pode sim olhar a alimentação como uma das manifestações também mais claras de uma cultura. Porque até o nosso gosto para culinária, ele é cultural. Eu já falei 300 vezes aqui, vou me repetir pela 59ª. Para mim, sendo de uma família de descendentes, né, de europeus, teve vários alimentos que eu fui descobrir depois de mais velha, porque justamente na minha casa a gente tinha um costume alimentar de não usar, por exemplo, pimenta. Na minha família nunca se usou pimenta, principalmente porque minha mãe é alérgica, né? Isso é um detalhe importante, porque aí também não é só o aspecto cultural, né? Tem um lado biológico também. Mas eu nunca fui de comer pimenta. Então eu, por exemplo, não sou a maior fã de pimentas. Eu não tenho uma boa tolerância com pimentas, né? Enquanto, por exemplo, se você pega alguém que já teve essa introdução alimentar da pimenta desde cedo, são pessoas que normalmente têm mais tolerância e até gostam, né? São pessoas que gostam de colocar, por exemplo, pimenta nos seus alimentos. Quando você pensa, por exemplo, no Japão a gente pensa em sushi, mas a comida japonesa, ela não é só sushi, principalmente porque sushi não é a comida mais comum, né, do dia a dia. Eles comem muitas coisas cozidas, né, os bentozinhos, enfim. Quando a gente pensa numa comida, por exemplo, japonesa, ela já é uma comida com menos tempero. Ela é uma comida que não é tão carregada de tempero como é aqui. Ou, um outro exemplo, às vezes a gente acha que no Brasil a gente tem comida carregada em tempero, no México. É só a gente pensar, por exemplo, na comida árabe, né? Quando a gente pega as comidas ali do Oriente Médio, comidas árabes, a gente vai ver que são comidas com muitas especiarias. A comida indiana, você pensa normalmente quando alguém fala de Índia, as pessoas já falam, não come carne de boi. Vaca é sagrada. Isso já é uma mega mudança na alimentação e é um traço muito característico da Índia. É uma das primeiras coisas que a gente linka quando alguém fala pra gente da Índia, é o fato que eles não comem carne, né? E, por exemplo, o curry, que é algo muito presente na alimentação deles e não é um tempero tão comum assim no Brasil. Óbvio, hoje a gente tem acesso a muitos desses temperos, o que faz muitas vezes você falar, mas gente, tem curry na minha casa, não é tão distante assim. Mas não é algo usual, não é um gosto que, vamos dizer, prevalece na maioria dos alimentos que a gente consome no Brasil. Então a gente começa a entender justamente que a alimentação, ela pode ser sim um elemento muito importante e muito claro de identidade cultural. E aí,
um segredo de bastidores, porque aqui a gente é amigo, gente, a gente já se conhece. Eu tinha preparado essa aula, eu tinha feito a solicitação de 3 vídeos, eu não consegui errar a autorização. Então eu consegui a autorização de um dos vídeos, mas os outros 2 que eu iria passar, eu deixei pra vocês nas orientações dos alunos no último slide. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó, antes do vídeo. Vocês colocam na tela, por favor. A gente não pode mostrar esses vídeos aqui, por isso que eles ficam como sugestão. Olha, eu nem vou levantar. Eu coloquei esses 2 vídeos, né, da festa do Pequi, que é uma festa indígena, tá? Se vocês jogarem só festa do Pequi na internet, vocês vão encontrar outras festas do Pequi. Essa daí é a que é a indígena e é que, vamos dizer, eu gostaria que se vocês tivessem a oportunidade de assistir. E a gente tem 2 vídeos ali sobre comida de santo, né? Que aí a gente vai falar das religiões de matriz africana e como elas utilizam de maneira ritualística, simbólica, enfim, dentro dos seus rituais ali, a alimentação. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Eu até vou trazer outros aspectos, mas pra gente começar, a gente vai assistir um vídeo muito legal da Gerá Guarani, que é uma mulher incrível. E eu achei esse vídeo maravilhoso. A gente teve esse vídeo numa formação aqui sobre educação étnica, né? Com a Juliette, inclusive, que foi... Agradeço muito, né, essa formação que a gente teve. E esse vídeo caiu como uma luva no meu itinerário e eu trouxe aqui pra vocês. Então, a gente vai assistir esse vídeo maravilhoso da Gerá Guarani e discutir logo depois. Então, já vejo vocês! Há pouquíssimo tempo, completei 40 anos de vida nesse território, nessa terra indígena Guarani. E aí nesse território hoje eu tenho um trabalho que eu diria que é o que me faz me sentir viva todos os dias, que é o meu trabalho da política interna, assim. Quando eu era criança ainda tinha o cacique, vice-cacique, cabo e capitão. E aí eu não entendia, principalmente quando eu fui para a escola de Juruá, de não indígena, que comecei a aprender a escrever e a falar o português. Quando comecei a estudar a história do Brasil, na visão do Juruá, eu voltava para a aldeia e falava para minha mãe, cabo e capitão é de Juruá, não é da cultura Guarani, a gente tem cabo e capitão. E aí em 2008 eu iniciei uma campanha assim com os líderes homens, que já, na época já não era mais, não tinha cabo e capitão, mas sim cacique, vice-cacique, mais 3 homens, que eram um braço direito, né, dessas 2 figuras. E aí eu comecei a elaborar uma ideia de que essas 2 figuras apenas, com esses mais 3 homens, não conseguiam conversar, ao menos, sobre várias outras coisas internas na aldeia, né? Depois que a gente modificou essa configuração, né, de liderança, de tirar a figura do cacique, as pessoas ficaram muito mais livres, assim. E aí um outro trabalho muito bonito que faço, que me arrependo de ter começado tarde isso, mas é a questão da soberania alimentar Guarani, que é de recuperar sementes Guarani, que é de trazer de outras aldeias que mantiveram, de certa forma, ainda também com dificuldades, a manter essas comidas sagradas Guarani, que não tem veneno, que não tem agrotóxico, que não tem a situação de enfraquecer, adoecer o corpo, mas alimenta seu corpo e alimenta seu espírito, a sua alma. E aí a gente, em 7 anos, aqui na aldeia Calipetê, recuperamos mais de 9 tipos de milho Guarani, mais de 50 tipos de batata doce, roxas, amarelas, brancas com roxos no meio, como se fosse mandala, amendoim preto, cana Guarani, abóboras diversas também, maracujá silvestre, enfim, várias outras comidas que muitas delas é para nós mesmos, mas outras que plantamos pensando para a alimentação dos bichos silvestres da Mata Atlântica. Eu diria então que as mulheres Guarani, as mulheres não Guarani, as mulheres de todas as etnias desse planeta Terra devemos continuar a nossa luta, o nosso movimento
de lutar pelos nossos direitos, pelo bem-estar, pela lembrança, né, do quanto as mulheres é sagrado nesse planeta, né, porque somos o veículo, né, de vidas novas, de vidas que trazem esperança para o nosso mundo, né, sempre cheio de liberdade. Sem liberdade a gente não consegue movimentar, não consegue buscar, não consegue concretizar o nosso trabalho. Temos que ter liberdade na mente, ainda que tudo ao nosso redor seja opressivo, a gente não pode deixar tirar a liberdade da nossa mente. Gente, muito lindo, né, esse vídeo da Gerá Guarani. E no caso, né, ela trouxe a comida como forma de resistência. E a comida como forma de resistência, o pior é que assim, essa frase nem é minha. Eu lembro que eu lia em algum lugar, provavelmente no mapa, que falava, né, que a comida, ela não é só um alimento, mas ela é um ato político, às vezes ela é um ato de resistência, e isso eu acho muito importante, porque a gente entender que muitas coisas pequenas trazem, pequenas assim, que muitas vezes a gente vê como, sabe, coisas básicas, coisas do dia a dia, quando a gente começa a entender que muitas delas têm um peso muito grande na nossa vida, a gente começa muitas vezes a dar mais valor. Como a Gerá Guarani, né, que assim como a própria, né, comunidade dela, mas se a gente for pensar até de outros povos, inclusive ao redor do mundo, estão fazendo, eu acho que é sementário, que é justamente você pegar esses alimentos que estão entrando em extinção, né, ou alimentos que você não encontra mais, guardar essas sementes, né, e manter vivas essas espécies. Como ela falou, existe a questão tanto da alimentação própria deles, das alimentações ritualísticas, mas inclusive quando a gente fala dos povos indígenas, né, que é algo que eu acho lindo, não é pensar só sobre si, mas é também pensar sobre todo o ecossistema que está ao redor deles e que também precisa ser nutrido, como os bichos da Mata Atlântica. E falando, né, a gente falou da Gerá Guarani, qual é a ideia? Nessa aula a gente vai falar ainda um pouco sobre a alimentação como algo ritualístico, como algo sagrado, né? Na próxima a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da identidade, né, dos povos, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre esse aspecto até religioso, se a gente for pensar assim. Só que eu vou colar. E aí, por que a Fabiana vai colar? Porque além de não ter a melhor memória do planeta, eu tenho muito medo de falar alguma coisa que é errada, né? E acabar, muitas vezes, sendo realmente errando ou sendo até um assunto mais sensível. Então eu trouxe algumas festas aqui que são mais comuns, né, que a gente talvez tenha mais contato, que trabalham muito essa questão do alimento como algo ritualístico, como algo sagrado. A primeira delas é o Ramadã. Porque quando a gente fala sobre alimentação como algo religioso, como algo simbólico, não é só a ingestão de alimentos, mas é deixar de ingeri-los também. Quando a gente fala sobre Gandhi, né, eu estava falando do Ramadã, fui para Gandhi, mas quando a gente pensa, por exemplo, em Gandhi, uma das principais ações do Gandhi que ficaram muito marcadas é justamente a greve de fome, né? E isso foi um ato muito político do Gandhi. Então, a gente vê que a alimentação, seja o ato de se alimentar ou a ausência desse alimento, ele é um ato também político ou sagrado. No caso do Ramadã, eu peguei aqui alguns detalhes, né? Primeira coisa, quando a gente fala sobre o Islã, a gente está falando de uma religião, de uma comunidade de pessoas, né? Não só uma religião, mas uma comunidade de pessoas que não seguem o mesmo calendário que o nosso. Por isso que a gente fala que é o calendário cristão. Quando a gente pensa no Islã, existe um outro calendário, tá? Então, o Ramadã ele é comemorado no 9º mês, tá? Do calendário islâmico. E nesse mês, né, nesse 9º mês, no ano 610, foi onde Muhammad, ele justamente recebeu a palavra de Allah. E foi quando ele teve a revelação de Allah, eles dão o nome até a noite do destino. Então, para eles, é muito marcante como sendo esse mês o momento em que houve ali
onde Mohammed recebeu a palavra de Allah e construiu ali com essas palavras de Allah, né, com essa mensagem de Allah, principalmente várias coisas do Alcorão ao longo desse percurso. Então é um momento muito importante para a religião islâmica. E o que acontece no Ramadã? O Ramadã, ele vai ser ao longo desse mês. Eles têm que jejuar durante o dia, e quando eu falo durante o dia é a partir do momento que o sol nasceu até o momento em que o sol desce. Eles não podem ingerir nenhum tipo de alimento, incluindo água. E aí eles só podem se alimentar novamente quando, né, o sol cai. Qual é o ponto do Ramadã? O Ramadã, ele é o mês do perdão. E ele é um mês dedicado para obras de caridade, né? Para devolver para a sociedade. Então, e essa questão de devolver, de ser um mês focado nisso, é muito importante entender que, assim, não é porque é um mês focado nisso que as pessoas do Islã não façam isso durante todo o ano, né? Que elas não façam obras de caridade, que elas realmente não façam todo esse trabalho comunitário. Mas esse é um mês dedicado e exclusivo para isso. Então, além desse jejum, né, é um período onde, além do jejum, você também não pode cometer outros atos considerados pecaminosos. Então, durante o dia, pode ser que seja o dia todo, mas pelo que eu lembro, durante o dia, você, por exemplo, não pode usar termos ofensivos, palavras ofensivas, realizar práticas sexuais, todas essas coisas que são consideradas pecados, né, dentro do islamismo, e ele é justamente um símbolo para eles, é algo muito importante dentro do meio religioso. E quando a gente pensa no Ramadã, a gente tem várias festas, inclusive cristãs, que são muito parecidas. A gente tem, por exemplo, a Quaresma. A Quaresma ali é um período de 40 dias, né, entre a quarta-feira de cinzas e o domingo de Páscoa, e nesse período, a gente sabe que quando a gente fala sobre religiões cristãs, variam um pouco de praticante para praticante, né? Mas a ideia é que são 40 dias, onde se tem um jejum, mas principalmente se abstém de certos alimentos. Principalmente a gente conhece ali na sexta-feira da Paixão, onde as pessoas não podem comer carne bovina, né? Não podem comer carne vermelha. Então, normalmente se come peixe, porque não pode... Falei bovina, mas não é bovina, é vermelha, né? Então inclui porco, enfim. E nesse período, né, é também um período de dedicação dos cristãos, também é um período de doação, é um período de caridade, é um período ali como se fosse um retiro espiritual, da mesma maneira que é o Ramadã, que é um momento onde você se concentra dentro da sua própria religiosidade, né? E também dá de volta para a comunidade. Então a gente tem, por exemplo, o Ramadã muito próximo do que a gente entende como a Quaresma. E a Quaresma, né, justamente esses 40 dias, ela está relacionada porque 40 dias é um número muito simbólico quando a gente pensa no cristianismo baseado assim na Bíblia. Por quê? Porque 40 dias foi o número de dias que Jesus peregrinou pelo deserto. Também 40 dias e 40 noites, né, foi o tempo que Noé ficou em sua arca durante o dilúvio. Assim como 40 dias também é o tempo que Moisés cruzou o deserto junto com os hebreus. Então, além de ser um número simbólico, né, essa questão desse jejum, essa questão de você se abster de certos alimentos, de se abster de certas práticas, também tem esse ato do sagrado, do espiritual. Quando a gente vai para o judaísmo, né, claro, eu tô pegando religiões assim, religiões grandes, né, religiões que têm muitos adeptos, e eu falo grandes pra gente, né, porque são religiões que nós aqui ouvimos muito falar, né, a gente tem mais contato, né, com elas do que com algumas outras religiões que às vezes são mais nichadas, né, ou estão dentro de comunidades menores. Dentro da religião judaica, a gente tem, por exemplo, o fato de que judeus... Lembrando, isso são práticas relativas de praticante para praticante, mas eles comem, por exemplo, comida kosher. A comida kosher, ela é baseada na Torá. Lembrando que a Torá, ela compartilha, né, com o cristianismo o Velho Testamento. Então, nessa comida kosher, existem algumas limitações do que se pode comer. Eu vou ler por quê? Porque eu não ia lembrar nunca nessa vida. Então, não se podem comer carne e leite juntos, né, ou misturados. Toda comida, toda carne, o sangue deve ser retirado do animal antes de ser comido. Então, é drenado o sangue desse animal.
É proibido o consumo de carne de porco e frutos do mar, moluscos também, né? Só podem ser consumidos peixes com escamas e barbatanas. Produtos à base de uva só podem ser consumidos se forem produzidos por um judeu. É proibida a ingestão de insetos, vermes, né? Frutas, legumes e vegetais devem ser muito bem examinados e lavados antes do consumo, para justamente evitar a ingestão desses insetos e parasitas que são proibidos, né, pela lei judaica segundo a tradição kosher. Então, a gente vê que a alimentação, ela tem um papel muito importante e sagrado. Quando eu falei para vocês desses vídeos, né, principalmente sobre as religiões de matriz africana, porque elas são compartilhadas tanto pela Umbanda, tanto pelo Candomblé, claro, tendo ali as suas diferenças, os seus pontos específicos, mas muitos deles são rituais compartilhados, a comida é algo muito importante, né? Quando a gente fala, por que tem essas oferendas na rua, né? Ou por que a gente vê essas oferendas com comida, com farinha e tudo mais? Tudo isso são justamente a comida como um elemento ritualístico, né? Eu vi uma coisa, nesse vídeo que eu indiquei para vocês, um deles é sobre Exu, porque pensei o quê? Vou matar 2 coelhos com uma caixa d'água só, que é o quê? A gente pensar na comida como um aspecto sagrado, mas também desmistificar vários preconceitos que a gente vê frequentemente em relação às religiões de matriz afro, principalmente em relação ao próprio Exu. E quando ele fala, né, que o Exu, ele come aquilo que o homem come. E quando você pega algumas casas, né, algumas vertentes, o Exu, ele é sempre o primeiro a ser alimentado. Ele, antes de você mesmo provar a comida, a primeira, vamos dizer, a primeira colherada, o primeiro pedaço de bolo, né, vai para Exu. Ele é o protetor das casas, ele é o protetor das pessoas, né, ele é o protetor das ruas, né, e também é responsável, né, pelos caminhos, né, vamos dizer, ele é aquela pessoa que nos protege ao longo dos nossos caminhos. E quando a gente pensa, por exemplo, para Exu, para que justamente algumas religiões, por exemplo, quando você quer fazer um pedido, que a gente pode entender como uma oferenda também, né? A gente só não usa esse termo, mas a gente acende às vezes uma vela, a gente deixa algum objeto, alguma coisa ali para justamente aquele ser santificado. Quando a gente pensa isso para as religiões de matriz afro, essa alimentação é muito importante. É um presente para esse... Vamos pensar assim, traduzindo meio que para o nosso ideal, é como um presente para aquela pessoa. Então, assim, você me protege, você tá comigo em todos os momentos, você protege meus caminhos, né? E a comida nada mais é do que uma gratidão por tudo isso que está sendo feito. Então, quando a gente fala sobre alimentação dentro de rituais, a alimentação nada mais é também do que um gesto de gratidão. Ela é um gesto de devoção. E isso, tanto quando a gente pensa desses gestos de devoção em relação às próprias entidades, né? Como a gente está falando dos orixás, mas também quando isso acontece com a gente. Quando nós nos abdicamos de nos alimentar, quando nós comemos alimentos específicos, também é uma celebração do sagrado. Também é um agradecimento por todas as bênçãos que foram dadas por aquelas entidades, por aqueles deuses, enfim, em várias religiões. E isso se estende não só a essas que eu falei. Vai, por exemplo, nesse momento vai estrear Thor Ragnarok. Uma das coisas do Thor Ragnarok é que no filme aparece o barco do Thor sendo levado por 2 bodes. Os bodes de Thor, qual que é a história por trás deles? Thor, quando ele está muito longe, não tem como se alimentar, ele mata esses bodes e cozinha esses bodes. Só que, qual é o pulo do gato? Você não pode comer nem o osso, nem quebrar o osso, muito menos se alimentar do tutano, que é aquela parte de dentro do osso, né? Que é utilizado como alimento. Por quê? Por causa que quando o dia vira, esses animais, você junta o osso desse... A gente junta não, né? Thor junta o osso desses animais e eles voltam à vida. Porque o propósito dos bodes não é só levar Thor para onde ele precisa, mas é também servir de alimento. Só que para que aquilo sirva sempre de alimento para ele, ele também tem que respeitar. E um desses respeitos é justamente não se alimentar dos ossos, porque na hora que esse bicho reviver, ele pode, por exemplo, se ele tiver com o osso quebrado,
quebrado, ele vai sofrer, não vai conseguir executar as funções dele. Isso é uma passagem, por exemplo, das lendas, da mitologia nórdica. Se vocês tiverem interesse, recomendo que vocês vejam sobre os bodes de Thor, né? E a gente vai ficando por aqui, a gente vai continuar falando sobre esse assunto de identidade cultural, mas agora falando um pouco mais sobre... não só sobre o sagrado, né, mas falando sobre os próprios povos. A gente se vê na próxima aula, espero que vocês tenham curtido e, por favor, não esqueçam de ver os vídeos que eu deixei aí para vocês na orientação dos alunos. Até a próxima aula!